Olá pessoal, o que eu quero questionar hoje é sobre a cultura a respeito das sabedorias da felicidade. A felicidade virou o grande paraíso do nosso tempo. E por trás disto existe uma indústria publicitária que se aproveita muito dessa vulnerabilidade psicológica humana diante do seu vazio existencial. Dentro da proposta ideológica das sabedorias de felicidade, é a superestimação das qualidades humanas, em fazer crer que o ser humano é dotado de uma competência cognitiva tão elevada que basta que ele maneje sua vontade que ele vai alcançar todos os seus objetivos. Eu tenho uma dúvida capital sobre isso, porque o número de pessoas que vivenciam insucessos com essas promessas superlativas é tão alto que me faz crer que o desejo ardente e prometeico da felicidade, como é proposta através do uso exclusivo da sua vontade, como ela fosse imperiosa, estivesse acima de todas as contingências da vida, leva os indivíduos a uma profunda frustração e depois eles não têm o acolhimento dessa mesma cultura que os culpabiliza por incompetências e não por reconhecimento das nossas limitações. Isso faz com que nós criemos estereótipos muito rígidos sobre padrões de felicidade que estão muito calcados na ideia obsessiva do sucesso, por exemplo, do afortunamento do indivíduo ter que estar se capitalizando sempre e sempre na aquisição de bens materiais cada vez maiores, onde ele leva a pensar que sua imortalidade, um desejo falso que ele cria como uma ilusão, está atribuída à aquisição de sua segurança financeira econômica. Mas se nós olharmos mais a fundo, essa ideia da busca da sabedoria de felicidade, de um excesso de positivação das competências humanas, gira em torno da vaidade do próprio ser humano. Então nós temos uma civilização que cultua a vaidade, cultua a ideia de um super-humanismo que coloca o homem acima de tudo, inclusive da própria natureza, da própria morte. E deixamos, digamos, de enfrentar justamente o grande núcleo cognitivo da aprendizagem, do fortalecimento do indivíduo, que o conduz muito mais a um registro psíquico mais importante do que a felicidade, que é o amadurecimento. E muitas vezes o amadurecimento ele se constitui na serenidade mais do que na felicidade. A felicidade, dentro desses pressupostos que a indústria publicitária trabalha, da superestimação das qualidades humanas, dentro de uma versão meramente narcísica. O narcisista não é aquele que ama a si. O narcisista ele ama a imagem que ele cria dele mesmo e que opta e que esta imagem projetada de si seja idealizada pelos outros e adorada pelos mesmos. Então o que a gente percebe é que dentro do conceito de felicidade é que há uma negação justamente do principal núcleo cognitivo de fortalecimento e amadurecimento, serenidade, que é a negação do nosso vazio, do nosso nada, da nossa angústia, da realidade, a vida como ela é, lembrando Nelson Rodrigues. Diferentemente, a serenidade é a afirmação do nosso nada, o encontro com nossa angústia, o reconhecimento das nossas limitações, amplia nossas possibilidades adaptativas à realidade, tal como esta de fato se nos apresenta. Esta concepção enganosa das metralhas de uma indústria que volta-se ao engano do ser humano, justamente manejando a nossa máxima vulnerabilidade, é que nós alcançaremos essa felicidade na negação da nossa natureza mais frágil e insuficiente. E essa negação, volto a dizer, aniquila o sujeito posteriormente quando ele não consegue alcançar as exigências e as promessas dos aproveitadores desta mesma fragilidade humana que hoje permeia a nossa sociedade de consumo na versão dos coaches, digamos, mais sofisticados. Não generalizo, mas muito da cultura do coach vem muito voltada para essa superestimação das qualidades humanas
e que no final das contas os sujeitos saem mais frustrados do que, digamos, sofridos antes, como eles se encontravam em suas realidades concretas. Para finalizar, eu me lembro de um conto que eu acho que vai representar bem essa situação. Esse conto está no livro importante, que é Grande Sertão e Veredas, quando faz menção ao personagem central, Riobaldo, que ele conta a história do seu amigo através de um princípio bastante significativo da sua filosofia, que é viver é perigoso, mas como em todo o sertão, por mais caatinga, seca e dificuldade se encontre, há sempre veredas. Este amigo dele, conta ele, entrando na floresta, perigosa, nunca dantes por ele entrada, totalmente desconhecida, ameaçadora, cheia de perigos, ele se dá conta, à maneira da floresta, que isso tem uma semelhança com a própria vida. Viver é viver no perigo, é entrar numa floresta desconhecida. Mas ele tinha noção do perigo, ele tinha consciência dos riscos. E enquanto ele caminhava pela floresta, ele se dá conta, como se não bastasse, do perigo da própria floresta, que tinha um leão, agora à sua espreita, que passa a correr atrás dele. Ele corre, não sabe em que direção. Isso também se assemelha à vida, quando nós somos aviziados pelo perigo, por tragédias, por dificuldades e perdas, e não sabemos a direção que tomamos. E ele corre numa direção aleatória, e para ainda complexificar o quadro, ele se depara com um precipício. Ele fica entre o precipício e o leão. Mas entre a certeza de ser engolido pelo leão e a incerteza que, jogando-se no precipício, alguma coisa poderia acontecer, instintivamente ele se joga no precipício. E ao jogar-se, e na queda, ele consegue encontrar um galho salvador, onde ele se mantém pendurado, olhando para cima o leão e olhando para baixo, o riacho cheio de rochedos no fundo do precipício. Ele estava entre duas possibilidades de morte: ser devorado pelo leão ou ser tragado pelas águas do rio que lá estava no precipício. Naquele instante, pensativo sobre como viver é perigoso, ele se dá conta que no mesmo galho no qual ele se segurava, estava pendurado, ele viu um cacho de morangos e teve uma lúcida ideia. Mesmo avizinhado, mesmo que estivesse tomado pelo entorno do perigo, que simboliza a vida na sua propriedade essencial, ele poderia ir degustando os morangos que estavam ali disponíveis. Enquanto isso, ele poderia saborear a vida comendo os morangos. Esse recado fica para nós, em respeito à sabedoria da felicidade, que viver é perigoso, não exclui a zona de perigo, não exclui nossas fragilidades, não exclui as contingências que nos colocam numa dimensão precária e, por que não dizer, humilde. A humildade, diferentemente da vaidade, a vaidade é um erro cognitivo que faz você acreditar em você mais do que o que você pode e é possível alcançar. A humildade nos dá uma dimensão mais própria, linear quanto às nossas reais condições e possibilidades realizadoras. E a pergunta fica justamente isto: se viver é perigoso, eu estou sempre pendurado em alguma coisa e eu não tenho consciência disso. Mas quando eu tenho consciência de que viver é perigoso, que eu não estou tomado por qualidades superestimadas, superlativas, quando eu tenho humildade e entendo que eu estou pendurado nos galhos da vida, qualquer momento eu posso cair, qualquer momento eu posso perder a minha vida, qualquer momento eu posso sofrer uma tragédia, é se eu estou degustando os morangos da minha vida. E esses morangos da minha vida é justamente aquilo que está disponível para mim. Então eu faria uma analogia entre felicidade como a negação do meu vazio, que é a negação de que eu estou cercado por perigos e pendurado no galho. Contrariamente da serenidade, a consciência do meu vazio, que eu estou pendurado nos galhos, e talvez por isso eu deguste melhor meus morangos reais do que meus morangos imaginários.